Então tem que gravar um pré-programa antes. Ok. E eu quero que você me acompanhe. Perfeito. De mãos dadas. Everybody's Kung Fu Fighting. Fighting. Eu posso tocar isso na flauta. Você tem uma flauta? Eu sempre toco a minha flauta. Agora é realmente torcer pra eu ter pego a minha flauta, porque ela tava no... Ah, moleque. Sabe como é? Deixa eu ver. Everybody. Oh! O bagulho é meio complicado. Peraí. Deixa eu ver se consigo fazer em outra escala. Bom programa. É bom programa. Olá, Sidequesters! Estamos aqui com mais um programa. Eu sou o Lucas Tavares e temos... Quem aqui? Olá, humanos, brinquedos papagaios, aqui quem fala é Titio Razek. E dessa vez a gente tem um convidado especial. Olha só, meus Quem amigos. temos como convidado? Senhor Lucas Ferreira, seu boa noite. Eu queria desejar primeiro boa noite a todos. Segundo, eu acredito que eu não seja tanto especial, porque nem minha mãe acha isso, mas de resto tá de boa. Uma boa noite pra todos. Você é especial sim, você mora no nosso coração. E a gente tem a pergunta. Certo. Temos uma pergunta. Mas antes deixa eu falar pra vocês, hoje a gente trouxe o Lucas aqui só pra bater um papo assim. Na verdade, um papo não, descontraído. a gente tinha uma pauta, mas furaram a gente trocar a pauta. Porque sempre acontece isso no nosso próprio programa. Já é a segunda vez, mas se acostumem ou não, né? Eu espero que não tenham que se acostumar, mas a pergunta. Lucas, em todos os novos convidados que trazemos aqui, a gente tem que saber. Certo. Qual o seu pônei favorito? É uma pergunta difícil. É uma pergunta realmente difícil. Eu acho que se torna mais difícil ainda porque, como eu fui uma criança que não teve muita acessibilidade à TV, eu acabei não acompanhando essa maravilhosa série. Mas, no entanto, eu gosto muito da cor rosa. Uhum. Só que o pônei que eu mais gosto de todos, eu conheci ele já na minha adolescência. Eu também Que é conheci My Little Pony na minha adolescência. Que é o My Little Faustão Pentelho. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, Sim. mas é o melhor pônei. Pra mim é o My Little Faustão Pentelho. Não, zerou. Zerou. Não. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a proposta. A proposta seria fazer uma monografia, uma biografia da vida do Faustão. Que esse cara aqui conhece tudo a vida do Faustão. Isso é verdade. Seria Eu muito conheço bastante por ter... Eu sou fã desde sempre tietei o Faustão. Todas as caravanas que iam do Elisa Maria pro programa eu ia também. Então... Você conheceu o famoso Michael Jackson, da plateia do Faustão? Claro que eu conheci. Na verdade, eu estudei com ele quando eu era criança. Ah, não, isso faz todo sentido. Então, tipo, é uma parada interessante, porque quando ele era criança, junto comigo na escola, a gente ficava... Eu tava na cantina, eu não era muito amigo dele, não era muito chegado. Uhum. Então, tipo... Vocês chamam ele, pelo que eu lembro, assim, que eu vi, ele tinha uma treta com o Spider-Man também, né? Exatamente, porque o Spider-Man também, ele era meio... Eu não sei, mas como ele era meio nerd, assim, na escola, porque eu não fui da mesma sala que o Spider-Man. Eu era da sala do Michael Jackson, mas não do Spider-Man. Ah, sim. Ele tinha uma treta com o Michael Jackson, porque o Michael Jackson, ele era simplesmente a atração da escola. Ah, não, logicamente. Todo mundo ia pra cantina, comprava uma cerveja pra simplesmente tomar assistindo Michael Jackson dançando Billie Jean com a diretora. Enquanto isso, o Homem-Aranha... Não, então, esse é o problema, porque enquanto isso, o Homem-Aranha, além de ser nerd, ele era odiado pela diretora. E como a diretora também era uma super-heroína que... A diretora era aquele cara feio do Ratinho, esqueci o nome dele. Marquito. Exatamente. A diretora era o Marquito, A diretora da escola era o Marquito. Sim, Inclusive...
a coordenadora também fazia parte da televisão brasileira, que era simplesmente o Louro José. Ah, Exatamente. aí tem uma polêmica. Porque o Louro José seria da escola da Globo, né? Então, o grande problema é que era na época que o Louro José tava tretado com a Ana Maria Braga. Sim. Ele Foi aquela época que ela trouxe o Supla pra substituir o Louro Exatamente, José. exatamente. A época que os dois aprenderam a ser Super Saiyajin. Isso, exatamente. Então, o Louro José, ele teve um treinamento intensivo com o Marquito, que ele simplesmente se tornou um dos maiores conhecedores na arte na arte da espada. Oi! Exatamente. Nossa, meu Deus, que informação nunca imaginaria. Você pode divulgar tudo isso? Você não estava me dizendo que você tem aquele projeto de escrever a biografia não autorizada do Faustão? Tenho, mas foi barrado. Foi barrado. Foi barrado. Eu não posso dizer muito sobre isso, mas basicamente eu fui barrado pela Yakuza. Basicamente foi isso. Porra, Oda. Só disso. Mas só uma última pergunta sobre Faustão, assim. Quando foi que o Faustão descobriu o Michael Jackson e o Homem-Aranha? Na verdade, ele não descobriu. Até hoje ele acha que é um holograma. Faz todo sentido. Mas como que eles foram parar lá? Geralmente eles iam de caravana, né? Só que qual que é o problema? O Faustão, ele nunca quis... Ele sempre foi... apesar dele ser um grande profissional, eu admiro muito. Sim. Ele sempre foi muito... como eu posso dizer? Tirano no programa dele. Sim. Ele sempre quis estar com o protagonista. Então, tipo, quando entra o Michael Jackson, você vê que são passagens muito rápidas de câmera. Sim. Justamente porque quando... Você pode ver, quando o câmera deixa muito o Michael Jackson em evidência, você vê que depois o Faustão vai lá e faz um movimento de humilhação pública no câmera. Sim. Quantas vezes você já viu o Faustão chegando no câmera e começando a perguntar um monte de coisa, e perguntas pessoais pra constranger, justamente, porque é pra deixar claro que o poder do programa Mas eu vou falar que o programa do Faustão tá me decepcionando porque ele tá tendo muito ova, assim, muito ova mesmo. Dança dos famosos já tá saturando, assim. Concordo. A história principal não tá evoluindo pra... Concordo. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, Lucas. Nossa, tá sentindo? Caraca, tá ouvindo? A gente não chama... Meu Deus, seu editor de merda. Tá vindo da esquerda ou da direita? Porque hoje eu tomei banho e caiu muito sabão na... Tá vindo da transversal. Na transversal? Eu tô conseguindo ouvir já. Tô conseguindo ouvir já. Vinheta! Histórias, delírios e subversividade quântica. Começa agora mais um Sidecast. Certo, Luquita. Luquita da galera. Eu aí nessa porra. Eu estou entre dois Lucas. Mais uma vez a gente colocando dando um ótimo nome pra título de filme pornô. Entre dois Lucas. Olha só, isso é muito interessante, porque na verdade esse filme eu já produzi, infelizmente. Mas a gente pode fazer Entre Dois Lucas 2. Lógico. Mais um Lucas. Mais um. Isso é o Lucas agora é outro. O Lucas agora é outro, exatamente. Entre dois Lucas da pesada. Não, do que a gente vai falar, cara? Por favor. A gente já tá falando o que a gente vai falar. De grupo isso. Então, essa é uma ideia de grupo. Mas o ouvinte ainda não sabe. Vamos falar sobre grupos do Facebook. Que é a nova... São as novas comunidades do Orkut, né? Sim, a gente tá com um grupinho agora, novo, pra comemorar isso a gente... Qual é o nome do grupo, Hazek? Desenhista que pensa postar... Não. Desenhista que pensa é um grupo bem melhor. complicado. Quando eu tava fazendo a minha tese de mestrado,
Foi uma das paradas mais complicadas que foi analisar e graficamente o grupo do desenhista que pensa. É bem complicado. Sim. Eu prefiro nem falar sobre isso. Não, porque... perdão. Não, mas o nome do nosso grupo é Sidecast Altar dos Sacrifícios. De comentários que eu posso fazer, eu tô igual a Glória Pires. Eu não sei nem o que comentar. De tanto... Mas você que é um grande conhecedor de grupelhos, assim, tem algum grupo que te marcou a alma? Sim, com certeza. Algum que você pode falar pra gente? Então, eu preferia me apresentar antes, a minha parte acadêmica, sim, porque quando eu me apresento, já me traz toda a possibilidade de apresentar melhor os grupos que eu mais participei, que eu tive mais frequência e que eu estudei mais. Sim. Eu sou formado pela UFPG, que é Universidade Federal para Grupos, que ela é essencialmente uma faculdade, uma universidade que preza pelo estudo desses grupos de Facebook. E é uma faculdade super à frente do seu tempo, né? Porque toda aula é pro grupo do Facebook. Exatamente. Todo trabalho é um meme. Não existe EAD, não existe ensino à distância, porque só existe ensino. Porque todo ensino é à distância, entendeu? É incrível, exatamente. Pra gente, ensino à distância é ensino, só ensino. E você tem mais alguma outra qualificação? Sim. Quando eu apresentei a minha tese de mestrado, que foi na mesma universidade, eu acabei estudando diversos grupos que partem pro meio de feitiços, da parte mais sexual. Acabei utilizando bastante teorias do Freud para explicar a parte sexual, por exemplo. Não conhece? Não, eu só não gosto de Freud. Você não gosta de Freud? Tudo bem. Então, eu acabei usando ele como crítica à parte de fetiches sexuais. Não li também ele, só usei mesmo. Então, eu não vou me aprofundar em algo que eu não sei. Não, então, partindo agora que eu já me apresentei, vou explicar... Peraí, você vai explicar o que é melhor, uma pergunta, o que são esses grupos, e pra isso a gente vai ter que fazer o Momento Ferreira. Basicamente, o que a gente identificou, a gente fez diversas planilhas e gráficos para identificar bem e depois eu passo para vocês toda a minha tese de mestrado. Em Excel 2008. Exatamente, Excel 2008. Microsoft Excel 2008, melhor falando, para um resultado porque tem muita gente que não tem acesso ao Excel, é bom deixar bem explicadinho. Então, quando eu peguei para estudar os grupos de Facebook, logo de cara eu já caí de frente com um dos grupos que eu considero mais importantes dentro dos grupos do Facebook. Que eu tava até comentando com vocês agora há pouco, que é Homens que Usam Calzinha. Desculpa, é muita emoção. Então, eu fico emocionado também pra falar, porque esse grupo é incrível. Ele mudou sua vida? Exatamente, ele mudou minha vida. Você já percebe pelo nome do grupo. Por quê? Porque não é homens que usam calcinha, é homens que usam calzinha. E o que calzinha te lembra? Causas. Sim. Causas de algo que está para acontecer. Só que são pequenas. Então exatamente. São homens que se agarram em pequenas calzinhas. Exatamente, em pequenas calzinhas. E eles são... basicamente eles que estão movendo todo o Brasil. São os novos Illuminati. Exatamente. As novas lojas maçônicas agora são lojas calzinhas. São lojas de lingerie que eles estão... Marisa. Exatamente. Marisa Lingerie. Você já viu que tem as lojas da Marisa que só vendem lingerie, né? Sim. E por que da Marisa com Z? Porque calzinha. Exatamente, porque calzinha. E aí você vê que essas lojas elas estão sendo utilizadas... Eu nem poderia estar falando isso, mas como eu sou protegido por outros grupos, mesmo que que tenha retaliação por isso que eu tô falando... Ainda assim eu vou ter meios de sobreviver a tudo isso, porque já tá chegando um momento em que vai acontecer uma guerra civil entre os grupos do Facebook. Sim. E eu vou explicar isso depois, eu deixo pra depois pra não... Não, mas isso é preocupante. Tipo, a gente teve uma guerra sangrenta há pouco tempo. Exatamente. Houve há 2 anos atrás. Exatamente, faz
mais ou menos 2 anos, que foi a Guerra Memética, Exatamente. Portugal e Brasil, que a galera tá relembrando E agora tá voltando à tona, né? porque faz 2 anos teve Sim, essa comemoração. exatamente. E tem a Copa do Mundo também, né? E alguns portugueses ficaram pé da vida por terem perdido essa Copa. O que você, na sua concepção, o que você diz que vai ser a atitude de Portugal em uma possível guerra civil grupal Certo. brasileira? Primeiro, uma coisa que eu tenho noção é que dentro dessa guerra memial entre Portugal e Brasil, tiveram grupos brasileiros que apoiaram Portugal. Então, o Portugal tem... Desculpa, denúncia aqui, eu não tava sabendo você não disso. sabia disso? Então, o que acontece quando você diz sobre guerra memial, teve o grupo, eu não sei se você viu, acho que você viu, porque todo mundo viu na verdade, né? É o grupo da dancinha do impeachment. Sim. Exatamente. Esses famigerados. Exatamente. Então, quando eles falam seja patriota, vem lutar por sua nação, não é a nação brasileira, é a nação portuguesa. Olha só. É a nação luso-brasileira, na verdade, dizendo mais explicado, né? É a nação luso-brasileira que eles acreditam. Então, Eles acreditam que Dom Pedro vai voltar. Isso. Eles apoiam o novo Império Luso-Brasileiro e Algarves. Basicamente, é isso. Eles querem retomar. Nossa, meu Deus, eu não tinha me tocado nisso ainda. Então, é complicado, porque é um assunto que não é falado. A mídia, ela abafa. A Globo, por um lado ficou do lado deles. Com assim. certeza. Eu não sei se ficou do lado, mas a gente sabe que ela abafa, com certeza. Porque Sim. é Globo, né? O que a gente pode dizer? É a Globo, ela abafa, ela não quer... eu acredito que a Globo, com essa nova guerra civil entre os grupos de Facebook, vai perder muito. Sim. Então ela prefere abafar para meio que deixar em esquecimento. Mas é importante que a gente ressalte isso, porque a gente está passando por períodos muito conturbados entre os grupos. Sim. E que é ótimo que a gente tenha essa noção e tome o nosso lado. Né? Como já dito, a gente tem um grupo que agloba todos os grupos dentro dele, que é o Desenhista que Pensa Postagens. Exatamente. Esse grupo é uma das coisas que eu mais me indigno. Sabe quando a gente diz na política que eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou pra frente, e que isso não faz o mínimo sentido? Sim. Então, basicamente, o Desenhista que Pensa, o grupo pensante do Desenhista que Pensa, é isso. Ele tenta unir homens que usam calzinha, pés masculinos, os pés mais quentes da net e todos esses outros grupos, homens que gostam de balões, e ele tenta unir todos e dizer que não adianta você apoiar um ou outro. Você tem que pensar pra frente. Eles são progressistas, basicamente é isso. Mas eles dão uma grande força pro Desenhista que Pensa em si, né? Claro. Ele só não morreu por causa desse grupo. Exatamente. Ele só não morreu por causa desse grupo e porque a mãe dele pensava igual ele, né? Exatamente. Porque se a mãe dele não pensasse, teria um grande problema. Meu Deus do céu. Mas me diz, tem um grupo de grupos que luta contra esse movimento? Existe? Tá pra existir? O movimento, você diz, do movimento dos desenhistas que pensam, que tentam unir todos os grupos, ou algum grupo em si em específico? Porque quando a gente fala entre os grupos, os homens que usam calzinha e os pés mais quentes da net, eles são inimigos, né? Eles passaram por diversos problemas entre eles, questão de política interna também, porque dentre os pés quentes da net tem subgrupos que são pés masculinos, pés femininos, são vários, eu não vou saber descrever, mas os mais importantes desses subgrupos são os pés masculinos e os pés femininos. Existe os pés sujos? Alguma assim? Existe também, existem os pés sujos que são... pés com meias de dedinho? Isso, eles... Então, os pés sujos, eles também acabam se infiltrando não, mas se identificando com os grupos que partem para feitiços de esquete, mas aí eu não acho nem legal falar muito, porque
Não, não vamos falar de sketch aqui, porque o grupo, a galera que é atuante no sketch, eles são muito ferrenhos, eles têm a CIA do lado deles, Exatamente. é melhor a gente... A CIA, as pombas e os anões estão do lado deles. Sim. Não, peraí, agora você tá me dizendo que os anões e as pombas estão nesse aglomerado de sketch. conspiratório de sketch. Sim, a base desse aglomerado entre pombas e anões é Osasco. Não joga essas bombas, parceiro. É sério. Por quê? Porque Osasco? Vocês já viram a quantidade Assunto é sério. O assunto é sério. Eu sei que vocês a risada é um... quando a gente tá nervoso. Quando a gente tá nervoso com bombas, a gente acaba ficando... tendo essas reações, eu entendo. Mas Osasco, basicamente, é o centro das pombas. Se você ver. Onde você vê em Osasco tá tomado por pombas. Os anões estão lá porque as pombas são a comunicação entre os anões e a CIA. Então, sim. a base deles é lá. Então você pode ver que lá vende pururuca, que é uma comida típica dos anões. Sim. E das pombas. Porra, no Senhor dos Anéis você vê a galera lá comendo Exatamente. pururuca. Adoidado. O que você mais vê é anão e pomba comendo pururuca. Sim. Então é pururuca no céu e anões na terra. Na terra. Não, na verdade, teve uma política de abastecimento de pururuca pro céu e pra terra. Aí que teve a guerra dos caminhoneiros Exatamente. de pururuca. Exatamente. Que travou o Brasil inteiro. Travou né? o Brasil inteiro, exatamente. E isso foi completamente influenciado pela CIA também, porque era interessante que houvesse uma greve para tentar acessar o abastecimento de munições para os grupos dos pés masculinos. Agora faz todo porque ela sentido. apoia o grupo dos homens que usam calzinha. Né? Então, Nossa. Eu tô indignado aqui, gente. Eu tô exatamente. indignado. É extremamente complicado, porque até eu tô ficando nervoso aqui. Quando a gente pensa em Osasco, A gente pensa em... Não. É complicadíssimo, porque você vê, pururuca tá R$1. Você tem noção de que pururuca está a R$1? Por quê? É a crise das minas anões. Exatamente. Então, os anões pararam com o projeto de mineração e começaram com o projeto como posso dizer? Como que eu posso dizer? Produção de pururuca. Então hoje a gente vê que tem muita pururuca, os anões tiveram que se espalhar pelo resto do mundo, tem poucos anões para consumir, bastante pomba, mas a demanda ainda é pequena para a quantidade de pururuca, né? Então acabou que a pururuca tá R$1. Sim. Nossa. Olha só. Meu Deus. E tudo isso por causa dos homens que usam calzinha. Exatamente. Foi uma medida que a CIA, ela sabia que ia acontecer, ela sabia que poderia acontecer, mas o impedimento do municiamento dos homens que usam calcinha... Mas eu fiquei sabendo que o grupo rival, Os pés mais quentes. mais os mais quentes, eles são patrocinados pela Al-Qaeda. Também. Olha só. Mas a gente pode não se preocupar tanto, porque a Al-Qaeda é um grupo... É um grupo não, mas é um grupo chato, né? É um grupo chato, mas... Não, de teatro. De teatro. É um grupo chato. Exatamente. É muito... Mas depois que o Trump assumiu os Estados Unidos, esse grupo de teatro começou a se voltar para outra parte da teatralidade, como a gente Que é o dizer. terrorismo, também conhecido como teatro na Avenida Paulista, né? Exatamente. Também tem os mágicos do vão do MASP. Ai, nossa. Os hipnólogos do Triadão. Exatamente. Não, eu tenho um medo gigante assim, de mágico do MASP, cara. Eu vejo uns... Nossa. Você tem que tomar cuidado mesmo, porque eles são um grupo de subindivíduos da Al-Qaeda que acaba sendo muito complicado, porque eles são muito independentes politicamente. Sim, eles não têm uma organização política, então... Só a Al-Qaeda ali. Exatamente. Então eles acabam cada um apoiando um grupo. Então é muito complicado. Você nunca vai saber qual é a definição Agora, política. Então, a gente tem um grande grupo aí que não é muito apartidário. Eu queria saber... Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil saber de que lado ele tá. Certo. Eu queria saber onde que o grupo da Sun se encaixa em tudo isso.
A Sam é complicadíssimo de dizer, cara. Porque, Porque- se a galera do... Perdão te interromper, mas se a galera do Pensa Postagem já é esse análoga progressista muito louco, o que é o pessoal da Sam? A Sam, como a gente pode dizer? Hoje em dia a Sam é um grupo que tenta e consegue muito neutralizar as massas. Uhum. Basicamente é um grupo que tenta trazer qualquer tipo de postagem que não esteja envolvido na emancipação do homem. Eles não estão ligados com o pessoal da CIA do Sketch, não, então? Não, eles estão ligados com a Globo. Hum. Então a Globo e a Foi o que eu Sam... suspeitei. Eu ia falar que a Globo tem alguma coisa a ver com isso. Sim, porque eles são o famoso o grupo de... O grupo não, mas os dois maiores responsáveis pela desmobilização das massas. Sim. Entende? Nossa. Então você vê, as postagens da Sam não tem nenhum conteúdo. conteúdo, nenhuma intenção política, nem nada. Ele só tenta desmobilizar. Sim, nossa. Então é complicadíssimo. E esse grupo vem cada vez mais Crescendo mais. ganhando Exatamente. massa. Exatamente. É muito complicado. E ele estimula certas parafilias que não são benquistas, tipo a pedofilia, isso é sério. Realmente. Isso não é brincadeira, Não, isso é realmente. Realmente. Assim como a Globo. Ou o SBT. O SBT também, com Caralho. a Maria Joaquina. Não, peraí. A Maria Joaquina tá morta, ela foi encontrada tentando chupar o próprio pênis. Isso é verdade. Você não vai me falar que ela tá viva, não. Não, ela não tá viva. Ah, ela não tá. tá viva. Mas o Cirilo ainda tá. Não, mas isso é um negócio muito preocupante. O Neymar acabou de ser expulso da Copa porque ele tentou chupar o próprio pau. Assim, é muito preocupante essa onda de jovens querer chupar o próprio pau. Mas isso só... Não é que é preocupante. Essa... Como eu posso dizer? Essa mobilização contra a liberdade da pessoa tentar chupar o próprio pau é simplesmente reflexo dos movimentos globísticos e samísticos. Aí eu vou discordar de você. Porque, aí eu vou discordar Não, muito de tudo você. bem. Porque Aqui- a quantidade de jovem que morre tentando chupar o próprio pau é gigantesca. Isso é verdade. Deputados já foram encontrados mortos em suas casas tentando chupar o próprio Mas pau. se isso fosse regularizado pelo Estado, Não. Isso é questão de saúde pública. exatamente, o Estado tem que regularizar isso. Não, mas tem que- deixar a população chupar o próprio pau? Claro! É essa a saída? Mas eu acho que chupar o próprio pau acaba sendo uma questão de... É muito difícil de você controlar. É igual fumar maconha. A pessoa vai fumar maconha dentro de casa. A pessoa vai chupar o próprio pau dentro de casa. É só cortar o pau. Você acha que... Aí nós temos um Não, grande problema. Hoje também. a nossa sociedade está totalmente e perfeitamente preparada para não ter mais pau. Certo. Até Você porque vai eu tô num engajamento na minha vida que é fazer a humanidade perceber que ela deve proibir o sexo. Certo. Para que não se reproduza mais humanos. Certo, entendi. Mas você cortaria só o pau e deixaria as bolas igual um puff pera embaixo, sozinho? Não, eu acho que deve haver o capamento completo. Completo. Completo, Certo. sim. Então, Porque se há bolas ainda há produção de esperma. Certo. E se Ok. em vez de cortar o pau, só cortar as bolas? As sexo. pessoas continuam transando. Então, o sexo ia continuar rolando. É. Mas não ia ter espermas. Não, mas tem que acabar com tudo. Ah, Acabar com tá o sexo. certo. Acabar com o sexo. Mas você acha que eles não iam tentar chupar o próprio cu? É daí que surge o chupacu. Aí você me pegou. Se você for ver nas imagens, o chupacu não tem órgão reprodutor. Sim, nossa. Eu não sei se vocês sabiam, mas o verdadeiro chupacu é o Sonic. Eu achei que fosse Eu não sabia disso. Eu achei que... Eu não sabia. Gente, Agora é muito, assim, tá muito na cara e a gente não percebe. Quando ele ganha muita velocidade, o que aquele ouriço azul faz? Chupa o próprio cu. Ele chupa o próprio cu, ele dá aquela volta É... pra chupar o próprio cu. Verdade. Mas, eu tenho uma coisa aqui que é a questão que a gente falou sobre a gente cortar os pênis e tudo mais. Existem grupos de fotos de caras cortando o próprio pênis? Existem. Eu tive grande problema com esses grupos até ultimamente, porque
Putz, eles são muito... É muito complicado. São grupos muito fechados de verdade. Até porque você entra e sai do grupo logo em seguida. Porque a partir do momento que você corta o próprio pênis, você não tem mais pênis pra cortar. Mas aí Então, deve existir um Mas existe um peraí, grupo não. de homens sem pênis. Existem. Aham. É como eu tava dizendo pra vocês. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho. Você disse que você entrou nesse grupo. Não, eu não entrei. Ah, você não Infelizmente. entrou. Infelizmente. Ah, tá. Eu entrei com um fake com foto de anime. Sim. Quando você entra num grupo com foto de anime, você não tem que seguir as regras desse grupo, é isso? Na verdade você tem, só que como você tá com a foto de anime, automaticamente você faz parte dos Anêmolas, que é isso que eu ia- um grupo que surgiu de dentro dos Anônimos. Aham. É o grupo dos Anêmolas. Anêmolas. E aí quando você é do grupo dos Anêmolas, você consegue... você tem a base de informações suficiente para camuflar seu IP, para tudo, porque E você trocar entra- a sua foto do Facebook. Exatamente, pro anime, né? também. Porque é muito porque difícil. É muito difícil. Eu tentei, eu não consegui até hoje. Eu tô complicadíssimo. 7 anos tentando. É complicadíssimo. Eu posso te dizer, você tem que entrar na 15ª camada da Deep Web no mínimo para Nossa. encontrar maneiras de trocar o seu nome só para um nome no Facebook e para trocar seu perfil, sua foto de perfil para anime. Não, foto peraí. dele. É perigosíssimo isso. 15ª camada. 15ª É capaz de você camada virar da Deep uma Web. sex doll ou encontrar uma foto pelada do Silvio Santos. Então, É bem... é muito complicado, perigoso, porque sim. as fotos peladas do Silvio Santos, modéstia à parte, mas... Você eu é o vi- Silvio Santos? Não, eu não Você sou falou Silvio modéstia à Santos. Não, parte. eu vi as fotos. Uhum. São fotos que vocês não deveriam procurar de verdade, porque o Silvio Santos pelado é de extrema... como posso dizer? É de extrema agressão aos olhos, Nossa. basicamente. E isso me lembra também, eu acho que deve estar ali também na 15ª camada hoje em dia, mas antigamente subiu até o topo da internet, que era o This is not hot. Que era a foto de uma velhinha, você escrevia This is not hot no Google e clicava no Estou com sorte. Aparecia a foto de uma velhinha com seus 90 anos, magrela, mostrando para a câmera seu órgão reprodutor não utilizável aberto totalmente e seu órgão excretor também totalmente aberto ao nível de um GOTS. Caraca, eu não sabia dessa informação. Não, Isso que eu sou um grande navegador desse mundo virtual, mas eu não sabia dessa informação. Sim. Mas Você acha que isso tem a ver com algum grupo? Alguma guerra de grupos? bom, Peraí, mas isso aí é mais antigo que o Orkut. então, É da época é mais do Orkut. antigo que o Orkut? Não, era da É época do Orkut. Putz, então, eu acabei não acompanhando muito o Orkut, até por conta da minha idade, que hoje eu completo 6 anos de idade. Hoje é meu aniversário, vocês não sabiam, né? Então, Parabéns. Muito obrigado. Eu não acompanhei a época do Orkut, mas eu acabei estudando muito na faculdade, por conta de ser a origem de todos os grupos de hoje em dia. Ah, certo. E Então, você é um prodígio, assim, né? Sim, 6 sim. anos na Com faculdade. 3 anos eu já tinha feito uma tese inteira sobre o... como é que chama? Eu Odeio Maçã Farinhenta, que era uma comunidade do Facebook. Ah, certo. Então, Mas deixa eu te perguntar. do Facebook não, do Do Orkut. Orkut. As comunidades do Orkut, elas são mesmo a origem dos grupos do Facebook? Ou é um reflexo? O que você me diz? Então, é muito interessante você ver, eu vou fazer uma analogia aqui. As comunidades do Orkut para os grupos de Facebook hoje é o que Hegel foi para Marx. Você entende? Mesmo que faz tenha sentido. sido um grande... Nossa, faz mesmo, faz muito sentido isso. Mesmo que Marx tenha visto Hegel como um grande ídolo, e de certa forma, né, isso de certa forma mesmo. Mas quando ele era jovem, ele via como um ídolo, de certa forma. Ídolo não, acho que ídolo é muito Um pontífice de isso, sabedoria. Exatamente, um pontífice de sabedoria. Os grupos de Facebook olham para trás para as comunidades do Orkut da mesma forma.
Não, sim, falando em Marx, os grupos de comunidade de Facebook, eles revelaram o grande mentor de Marx, né? Certo. Que era o... Pelé. Não? O filósofo Piton. Piton, grande filósofo Piton. Eu acabei não estudando muito as teses dele, mas são incríveis, assim. São incríveis. Basicamente incrível, né? Como diria o grande filósofo Piton, foda-se, meu irmão. Basicamente isso. Então, mais alguma pergunta sobre relação de comunidades do Orkut? Você está enchendo as nossas cabeças dessa sabedoria que emana de você, que eu estou estupefato aqui. Olha assim. só. Talvez eu possa me tornar Hegel e você Marx. Nossa, eu ficaria lisonjeado. Eu que ficaria lisonjeado. Né? Eu vou fazer aqueles caras assim, você quer ser o Hegel do meu Marx? Exatamente, olha só que perfeito. Nada melhor que isso. Se fosse o Engel... Ok. Então, D para. De Marx para... Então, tipo, agora dizendo da parte de grandes mobilizações e grandes enfrentamentos entre os grupos de Facebook, um dos grandes possibilitadores dessa informação chegar pra gente é o Rocket do Treta News. Eu vou ter que discordar. Porque eu sei muito bem que esse cara tá atrelado com a Globo. Ele pode estar atrelado. Não, ele tá atrelado com a Globo, Dessa tá informação. atrelado com o Nando Moura, que é sobrinho do Marinho. Isso. E com o Everson Zóio. Com o Everson Zóio, sim. Não, mas o Everson Zóio, ele foi digamos assim, ele foi uma pessoa, né, que tava lá na bagunça, mas ele via a bagunça. Exatamente. Ele era contra a bagunça além da bagunça. Sim, exatamente. Tanto que quando ele faz a teoria do Spin-Explain e do Spiner House, ele explica tudo isso, né? Toda a visão dele sobre as tretas do Treta News, né? E como a gente poderia, como eu posso dizer, amedrontar esses grupos para que eles não se tretassem mais, né? Sim. Mas realmente é muito difícil, assim. Sim. Essa situação toda. Porra, esses... Mas tem um lado bom nesses grupos, é que de vez em quando eles se unem, eles conseguem evitar grandes catástrofes, né? Sim. A Al-Qaeda, né, tentou fazer há alguns anos atrás um grande atentado terrorista aqui no Brasil, que é ir pra Paulista, fazer teatro pós-moderno, fazer uma dança contemporânea, né? Exatamente. Os grupos conseguiram repelir isso com memes. Exatamente, olha só. Por que houve acordo de paz entre Trump e Kim Jong-un? Por quê? Por que você está me perguntando agora? Não, foi por causa dos grupos, né? Exatamente. Sim. Os grupos de Facebook, eles tiveram grande participação, principalmente homens que usam calzinha, no que se diz ao fim do bloqueio comercial da Coreia com os outros países. Sim. A retirada da Marinha dos Estados Unidos. Da retirada da Marinha dos Estados Unidos, sim. Hoje em dia, Exatamente. os Estados Unidos não tem mais Marinha. Não tem mais Marinha. Acabou a Marinha nos Estados Unidos. A única coisa que resta nos Estados Unidos É o Trump. é o Trump e a rede de comunicações com os anões, com a Globo e com as pombas. Realmente, hoje em dia só tem o Trump e 3 caras da CIA só nos Estados Unidos. Mas qual E os 3 são anões. E os 3 são anões, exatamente. Qual é a influência que Pablo Vittar tem nisso tudo? Nossa. Pablo Vittar. Essa é uma Agora pergunta sim. muito, muito, muito interessante. Eu achei até que vocês não iriam fazer, porque pouca gente sabe Não, o aqui a gente quanto é o Pablo antenado. Vittar está envolvido com os homens que usam calzinha. Imagino o quanto. Deus do céu. E também os homens que chupam o próprio pau. Não. Não, aí você... Você está me falando que Pablo Vittar é viciado em chupar o próprio pau. Não, Tá. mas ele apoia. Eu ouvi dizer que a pessoa que inventou a grande blasfêmia de que Marilyn Manson chupava o próprio pau foi o mesmo criador dessa vibe de chupar o próprio pau. Sim, que foi o Frota. Exatamente. O Frota, ele é simplesmente o grande norteador desse grupo, né? Uhum. Ninguém sabe. Ele é como
Ele é como os donos da máfia chinesa. Você sabe quem é o dono da máfia chinesa? O Oda. Não, ele é japonês. Não, o Oda é o nosso. É que você não. Eu não conheço o Oda. Ele é o nosso Yakuza. Ah, ok. Vocês estão revelando, vocês vão pagar por isso. Eu não sabia. Não, ele já revelou pro mundo inteiro. Já revelou? Já, É, já então revelou, já revelou. Agora você sabe. É igual a gente tá revelando agora que o Frota é o grande norteador dos homens que chupam o próprio pau. Meu Deus. É complicadíssimo. Mas quando vocês já entraram no grupo dos homens que usam calzinha? Não. Nunca entraram? Não. Vou colocar vocês lá Nos um coloque. dia. Mas assim, antes de você colocar, a gente queria saber qual a sua posição perante tudo isso. Qual o grupo que você pertence de coração? Assim? Minha posição? Sua posição. Você pertence aos homens que usam calzinha? Não. Você pertence aos pés mais quentes? Você pertence a Sam? Você pertence Eu acabo concordando com algumas pautas dos homens que usam calzinha. Mas não concordo completamente. Qual que é a parada? Eu estou no grupo dos homens que usam espartilho e curtem balões. A gente Então, não falou, nossa. a gente não falou, exatamente. que é um Tanto grupo que super uma importante. das maiores conquistas da gente foi o filme Up Altas Aventuras. Não, realmente. Eu lembro quando eu fui assistir no cinema, a galera da primeira fila toda se batendo punheta vendo aquele filme. Usando espartilho. Usando espartilho, nossa. Porque o Foi um espartilho marco, Foi assim, uma cena um marco. marcante. Foi muito marcante. Então, eu não falei também o papel do espartilho dentro dos homens. Eu até comentei com vocês, mas eu não falei pra galera o papel do espartilho. O espartilho, ele é simplesmente algo pra gente de extrema importância dentro do nosso movimento. Por quê? Quando a gente usa... eu tô me emocionando porque o meu espartilho tá muito apertado, tá complicado. Mas quando a gente usa o espartilho, o Razek tá muito emocionado. Desculpa. Ele tá muito emocionado. Quando a gente usa... Aqui. Por que a gente usa espartilho? Vou explicar pra quê. O espartilho, ele faz com que o movimento do nosso diafragma auxilie muito mais quando a gente assopra os balões. Então, a gente assopra cerca de 532 a 34 balões por segundo. Nossa. Por segundo. Exatamente. Número alto. Marca incrível. Exatamente, tanto que... É maior do que o que tem no Guinness Book. Sim, os homens que usam calzinha de Guaratinguetá bateram o recorde mundial. Porque o Brasil é um grande... está à frente de todos os países dentro dos homens. Então ele é um grande competidor. Sim. Também, exatamente. Porque tem homens que usam calzinha que também fazem parte do nosso E grupo. você acha Por que a gente isso acaba- vai influenciar no resultado da Copa desse ano? Sim. Da Copa do Mundo? Sim. Eu não vou falar quem, porque ele chegou pra mim pessoalmente falando pra eu não comentar, porque ele sabia que de alguma forma um dia eu ia ter que comentar sobre isso. Mas você não pode dar uma dica pra gente? Não. Infelizmente é muito... Por favor, só uma dica, assim. Só uma dica? Só uma dica. Ele usa chuteira em campo. Nossa. Não, Essa foi pesada, essa foi pesada. Então, tipo, ele pediu pra mim, pra eu não comentar o nome dele, mas que eu poderia abertamente falar o que ele faz, né? Sim. O que ele faz? Ele é um dos homens que usam espartilho e assopram balões. Meu Deus. Então, quando a gente tá ali, até esqueci o nome, em Budas Artes, que é onde fica a nossa base. A sede dos homens de espartilhos que assopram balões sim, é ali. em Budas Artes. Em Budas Artes. Quando a gente tá por lá, tanto que você pode até ver que por lá a tecnologia já chegou a dirigíveis que a gente assopra. Então, Meu Deus. quando você chega lá, parece um cenário meio cyberpunk, sabe? São dirigíveis com telões gigantescos mostrando homens carecas assoprando balões de espartilho. Com a roupa do Mad Max, né? Com a roupa do Mad que Max. foi comprada em um sex shop. Exatamente. E eles gostam de Led Zeppelin? Sim. Sim, todos gostam de... Como não tem nada a ver? Só que, tipo, caralho, velho. Quer dizer, eles... Uma conspiração aqui, cara que usa calcinha. Eles curtem Led Zeppelin? Eles curtem. Inclusive, grande abraço pro Gerson, que é o meu parceiro, que ele tá num cover de Led Zeppelin, que ele faz
cover balão. das músicas, sabe quando você pega o balão e estica, ele faz cover das músicas com esse barulho. Nossa, meu Deus. E isso em Budas Artes. Em Budas Artes, exatamente. Em cima de um dirigível, claro. Agora, partindo para a parte da guerra entre os homens que usam calzinha e os podólatras, né? Os pés mais quentes. Os pés mais quentes, exatamente. Foi muito complicado. Eu vou falar sobre um movimento foi o estopim. Relaxa. Eu tô vendo uma lágrima sair do seu olho. Respira um pouco. Muito complicado. Quando eu fui explicar na tese de mestrado, eu levei 45 dias para explicar essa parte, porque a cada palavra era uma pessoa que saía para chorar. E você foi ameaçado de morte nisso também. Claro, exatamente. Ameaçaram a tirar meu espartilho na frente de todo mundo. Foi um absurdo. Começaram a estourar seu balão. Estourar meus balões, exatamente. Porque nesse dia eu tinha feito toda uma preparação com gás hélio. Meus balões estavam todos voando no teto e eles ameaçaram estourar com calcinhas. Eles falaram, vamos tirar. Vamos tirar as calcinhas dos homens que usam calcinha e usar como estilingue para estourar os seus balões. Nossa. Esse dia eu achei que nunca chegaríamos a esse ponto. Mas como chegamos, agora eu vou dizer o movimento. Quando eu estava explicando sobre essa parte, as pessoas estavam chorando, eu estava explicando sobre o momento de estopim entre os homens que usam calzinha e os podólatras. Uhum. Como existem esses dois grupos no Facebook, que são um dos mais antigos, desde que o Facebook foi criado, que são os principais dentre os diversos grupos dessa área, os principais são homens que usam calzinha e pés masculinos, porque é um movimento muito forte. Muito forte, exatamente, desde sempre, né? A gente vê que... Você pode me falar qual foi a data de fundação? Opa! 28 de maio de 2009, homens que usam calcinha. 29 de maio de 2008, os pés mais quentes. Pés mais quentes não, pés masculinos. Desde então eles tretam muito, porque o dono do pés masculinos era irmão do dono dos homens que usam calzinha. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Eles tinham uma empresa de distribuidora de produtos para sex shop que derivavam entre calzinhas e artigos para limpeza de pé ou até pés de gesso. Desculpa, limpeza de pé? Limpeza de pé, porque eles são contra o grupo que eu falei que é unido aos de sketch, que são o grupo de pés sujos, né? Uhum. Então, grupo dos anões e das pombas. Exatamente. Então, tipo, tanto a limpeza, eles vendiam tanto artigos para a podolatria quanto para a calzinha. Qual foi o grande problema? Como eles eram irmãos gêmeos, eles alternavam entre os dois grupos, sem que ninguém percebesse. Meu Deus. Quando um dia perceberam isso, começou um grande movimento de ir contra os donos do grupo. Foi uma revolução, foi um motim. Um motim nos dois grupos ao mesmo tempo. E os dois grupos se uniram para tirar esses irmãos do poder dos grupos. Nossa, eles chegaram a se unir então. Uniram, sim, eles eram grupos que eram covalentes com as mesmas ideias. Então eles. E aí eles foram contra os dois irmãos. Após a saída dos irmãos Pés Calcinhas, eles anunciaram só um membro que poderia cuidar dos dois grupos. E aí que foi o problema. Que esse membro foi você. Não, eu não, graças a Deus. Como eu tenho só 6 anos de idade, na época eu tava com um ano e meio, já tinha terminado a escola, mas ainda não tava profissionalmente falando, estudando aprofundadamente sobre esses grupos, nem envolvido em qualquer tipo de organização política desses grupos. Então, quando isso acontece, eles elegem um membro só. Esse membro era o cosplay oficial do Shrek no Brasil. Não! Até o gato ficou surpreso. E aí,
esse membro, o que ele faz? Ele resolve criar um grupo só. Resolve criar o Homens que usam calzinha / pés masculinos. Pensei Então, que seria de dois os grupos pés de calzinha. Também foi reconhecidamente chamado assim, né? É um apelido, né? Os pés de calzinha. Então, juntou os dois e aí começou a rolar um problema. Qual que é o problema? Qual? Os homens que usam calzinha, eles tinham uma demanda muito grande de equipamentos depilatórios e equipamentos não, mas e óleos. Sim. Para toda a preparação, de tudo. Vamos a bunda. Exatamente. E como o cosplay do Shrek oficial brasileiro estava no comando, ele tomou os meios de produção dos irmãos, né? Ele... Só pra saber, assim, o nome oficial, o nome real do cosplay é o que eu tô pensando? Qual? Joseph Stalin? Exatamente. Meu Deus. Grande Joseph Stalin. Grande Joseph Stalin. Então, quando ele toma os meios de produção dos irmãos, que é literalmente esse o nome deles, os irmãos, né? Os irmãos. Não, pé e calcinha. Pé e calcinha, exatamente. Um era o pé, o outro era o calcinha. Exatamente. Sim. Então, mas o sobrenome deles é Os Irmãos, por isso que eu falei. Então sim. Pé Os Irmãos e calcinha Os Irmãos. Sim. Então, sim, obviamente. Então, quando Então eles acontece... são os irmãos dos irmãos? Os irmãos. Exatamente. Por isso que a gente só fala os irmãos, né? Pra ficar mais fácil. Então, quando isso acontece, não tem como o cosplay oficial do Shrek brasileiro atender toda a demanda. Sim. Porque como era comandado por 2 pessoas, agora é uma só para comandar tudo. E aí o que acontece? Começa a faltar equipamentos depilatórios, começa a faltar calzinhas, né? Começam a faltar equipamentos para limpeza de pés, os pés começam a ficar sujos, as bundas começam a ficar peludas, e com pé sujo e bunda peluda, começa todo o movimento de revolta. E aí começa toda a treta entre os homens que usam calzinha e os pés masculinos. Porque um culpa o outro por uma certa preferência do Shrek de querer dar mais para um e dar menos para o outro, entende? Então eles se sentem injustiçados, basicamente. Acho que E foi essa treta dos irmãos que originou aquele anime, né? O Hunter vs Hunter. Exatamente. Sim. Exatamente. Eu acho que tá bom, assim, pra fazer se me permite, Lucas, fazer a última pergunta. Com certeza. Acho que agora que a gente tá nesse mundo dos grupos também, agora que a gente tem o grupo Sidecast e Altar dos Sacrifícios, eu gostaria que você nos desse um panorama de qual o melhor lado a gente tomar entre essa guerra civil, nessa possível guerra civil. Porque no momento a gente tá neutro, a gente acabou de nascer, assim. Enquanto você tem 6 anos, o nosso grupo tem alguns dias. Realmente, é complicado. Hoje em dia é muito complicado da gente falar porque a ideologia dos grupos acabaram se deturpando. Sim. Dos dois. Sim. Dos dois. Tipo o PCC e... Exatamente. E tipo calcinha de oncinha, sabe? Sim. Isso não pode existir. Mas o Steve O, ele não fazia isso? Eu não tinha essa informação. O Steve O... Nem sei quem que é Steve O. Um integrante de Jackass. Foda-se, Jackass. Então, continuando. Já é um problema aí, porque Jackass eu já não tenho muita afinidade. E o cara ainda vem me usar calcinha de oncinha, aí tá de brincadeira. Foda, né? Aí tá de brincadeira. Aqui o esquema Hermes Renato. O esquema é calcinha simples, aquela calcinha socadona, fio dental, preta, só preta. Mas aquela calcinha bege grandona serve também? Serve também, tá. Exatamente. Quando você quer ter ser um pouco mais recatado e do lar, você usa mais ela. milf, assim, né? Mais milf, exatamente. Então, e aí começa toda essa treta. Então, o que eu posso dar como parâmetro para vocês? Primeiramente, eu acho que vocês deveriam ler de verdade e tentar entender todo o movimento dos dois grupos e tentar entender todos os... Como eu posso dizer? Todos os... As nuances. Sim, e todos
Porque os dois grupos, eles criam manifestos, né? Eles Sim. leem manifestos na Semana de Arte de 29. Desculpa. Sim. É que eu sempre que penso na Semana de Arte 29, eu lembro da Terceira do Amaral, Exatamente. eu fico emocionado. Mas os dois grupos, eles criam manifestos e leem, né? Uhum. Acho interessante a gente depois Sim. colocar no link até da postagem. Sim, vamos. pra- vamos. E aí você... Porque é interessante vocês tomar um rumo, uma partida aí, porque é muito interessante de verdade o começo dos dois grupos, mas após o... Você falaria após pra gente tanto entrar tempo- nos homens, apoiar os homens que usam o espartilho. Também. Homens que usam espartilho e balões é um movimento que tenta resgatar o início de quando os dois grupos eram unidos, Uhum. mas tenta resgatar tanto um pouco de um quanto de outro, porque os dois interesses eles não batem e não se negam, né? No fim das contas. Eles não se negam. Então, a gente tenta resgatar esse movimento de embate entre os dois grupos é muito mais uma questão de... Meu Deus! Que porra! Você ouviu Sidecast.